processo de desparasitação é a terceira etapa da limpeza do organismo. Então, primeiro a gente precisa limpar o intestino, que é a primeira fase que nós fizemos no desafio. Tem a retirada de metais tóxicos, dissolvente, que é a descontaminação. E esse processo eu utilizo alimentos também. Então, o coentro, por exemplo, tem essa finalidade de tirar um pouco dos metais tóxicos, mas tem processos específicos também para a retirada desses metais. Tem um composto que eu gosto muito, que é o zeolita. Ele também tira bastante metais tóxicos e solventes do organismo. Então, precisa ser feito esse processo antes de desparasitar, porque o que alimenta os vermes hoje eles não estão só no intestino, eles também estão nos nossos órgãos, né? Então, o fígado tem muita Ascaris lumbricoide, nós temos muitos vermes em ovário, em útero, no coração. Então, nós precisamos entender o porquê um verme de intestino quis ir para um órgão, né? Primeiro, para que ele consiga atingir, vem desse intestino que vaza, né? Vaza toxinas, vaza bichos, atinge circulação sanguínea, então eles conseguem atingir órgãos. Mas esse órgão são órgãos intoxicados, porque os vermes eles vão atrás de alimentos, né? E o alimento solvente, agrotóxicos, metais tóxicos são também alimentos desses vermes, né? É um ambiente sujo, um ambiente intoxicado, é um ambiente propício para esses vermes. Então, por isso que são etapas. E esse processo, ele tem um tempo certo para fazer. Então, eu inicio, né, com os pacientes na lua nova, porque nós temos ciclo dos vermes e esse ciclo de procriação, de desova desses vermes, normalmente é em lua cheia, né? Mas tem vermes que tem esse ciclo na lua nova, na lua minguante. Então, eu começo na lua nova o processo com sucos, com ervas, com chás, a alimentação também, e progrido até, faço por 3 semanas. Então é um processo muito específico, onde o sistema imunológico precisa estar melhor, um sistema imunológico fortalecido, porque esses vermes quando morrem, eles liberam amônia, eles liberam morfina, eles liberam vírus, fungos, porque dentro do verme também se escondem outros bichos, né? Principalmente fungos e vírus, bactérias. Então imagine esse verme morrendo, liberando essa sujeira no nosso corpo, o sistema imunológico precisa estar bom. Então é um processo específico, onde normalmente o paciente passa muito mal. Então eu dou as dicas, né, de como fazer esse processo, mas precisa de nutrientes, a gente precisa de taurina para ajudar o sistema imunológico, precisa de zinco, precisa de ornitina para ajudar o desconforto que tem na desparasitação, né? Então eu preciso de nutrientes específicos para esse processo. E algo que eu gosto muito no processo de desparasitação são os enemas, né? Então enema de café, enema de camomila, enema de zeólita. Os enemas são importantes nesse processo porque a gente potencializa a desparasitação. Então são processos específicos que é interessante que você seja acompanhado por um profissional que já saiba fazer a desparasitação natural, com ervas, com chás, com tinturas, né, com alimentos, mas que também entenda o que acontece nesse processo de desparasitação para auxiliar, porque eu falo que cada organismo é um, e nós temos as individualidades, e o passar mal acontece, né? E passar mal nem sempre é um sintoma de que as coisas estão erradas, mas o profissional que vai saber te ajudar e identificar o que está dentro da normalidade para esse processo, tá bom? Mas eu vou me organizar para fazer uma live, para tentar falar um pouco mais para vocês sobre esse processo de desparasitação. Eu tenho aqui no meu Instagram, eu já postei eu fazendo suco de quiabo, que eu gosto bastante, o maxixe, né, o coentro, que é um processo que eu inicio na lua nova, mas é complexo, né? É todo um processo específico para desparasitar. Mas a dica é, o organismo precisa estar bem, o organismo precisa ter o seu sistema imunológico pronto para combater, para lidar com esse processo, e um fígado funcionando bem, porque vermes, parasitas morrendo, eles vão liberar substâncias tóxicas,
e esse fígado precisa estar melhor, né? Com a sua função mais restaurada, fazendo o processo de metilação, sulfatação, esse processo de detoxificação, que é um processo natural do fígado. Então, por isso que não se inicia com desparasitação. E aí, respondendo a pergunta, né, do Stories, num 5º dia de processo de limpeza de intestino, não dá para pensar ainda em processo de desparasitação. Normalmente eu faço o processo de limpeza do intestino, eu recoloco enzimas digestivas, eu recupero um pouco essa mucosa de intestino para parar de vazar toxinas para o sangue e dar um alívio para o fígado, restauro um pouco essa imunidade intestinal para depois entrar num processo aí de preparo de desparasitação. Então essa fase normalmente dura em torno de 1 mês, 2 meses, porque é individualizado, né? Cada organismo vai reagir de uma forma. Então tem pacientes que eu consigo progredir um pouco mais rápido e tem pacientes que para eu preparar um organismo para desparasitar são aproximadamente 2 meses, né? Então tem as individualidades aí, tá bom? Espero ter respondido um pouco das dúvidas, porque eu recebo bastante esse questionamento. Mas eu vou programar uma live até para falar um pouco de enema, até para falar um pouco das ervas, dos chás que são específicos para processo de desparasitação. Um bom dia, boa tarde para vocês e até a próxima. Bom dia, meus queridos. Eu vou fazer o suco de quiabo, então deixei o quiabo de molho na água, 3 quiabos. Ontem à noite para hoje, o suco de limão com gengibre, 1 limão, e aqui eu coloquei algumas folhas de cenoura e de beterraba com talo. Vou bater todos esses ingredientes para tomar agora de manhã. Já coloquei os ingredientes aqui para bater e a intenção é tirar organometálicos que vêm nos alimentos e na água. O quiabo tem essa função, assim como o coentro, para preparar meu organismo para uma nova desparasitação.